Oi, colegas, tudo bem? Lembrando que esse vídeo aqui ele pode ser e deve ser assistido tanto por médicos, médicas que me acompanham aqui, quanto terapeutas e outros profissionais de saúde que também me acompanham aqui. Nós estamos entrando nesse vídeo aqui em uma conversa que é tida como superficial, mas que é bem profunda. Nós vamos falar hoje sobre a medicina dos chakras. Eu gosto de usar esse termo medicina do chakra. Dentro do MSI, a gente estuda isso na parte de anatomia do yoga que eu trago. No entanto, esses conhecimentos eles vêm de um lugar de percepção dos campos energéticos que a gente tem. É muito mais do que isso, os estudos sobre chakras, e se a gente for aprofundar, realmente nós teríamos aqui muitas aulas. No entanto, hoje eu vou falar de uma forma bem já profunda, de um olhar diferente, de um olhar dentro da abordagem de como isso pode nos fazer compreender algumas questões de saúde e doença, quanto isso é fácil de nos levar para uma percepção das causas emocionais e energéticas envolvidas ali naquele adoecimento e o quanto isso nos traz de ferramentas, entendeu? Então, se você quer saber mais sobre como usar essa medicina, esse conhecimento, que apesar de todo mundo achar que sabe, ele tem várias nuances, ele tem mergulhos bem importantes, bem específicos, que podem ser direcionados para a nossa observação em saúde. Bom? Então, se você quer saber mais, fica aqui comigo que a gente vai falar hoje sobre a medicina dos chakras, como entender e interpretar tudo isso na vida do nosso paciente. Então, como eu falei para vocês, para começo de conversa, esse conceito é um conceito bem difundido. No entanto, não necessariamente todas as pessoas entendem a profundidade deste conceito. O primeiro registro dele é do Vedas. Então, toda essa conversa que hoje várias linhas trazem sobre chakras, ele vem dos Vedas, dos antigos Vedas. Então, está ligado aos ensinamentos do Yoga, aos ensinamentos do Ayurveda, tá certo? E é daí que eu trago esses ensinamentos, esses estudos também. Eles chegaram até mim de várias formas. No entanto, eles se sedimentaram em mim a partir dos estudos dentro da minha formação de Kundalini Yoga e de outras percepções, né? Eu sempre trouxe esse estudo desse olhar pelo chakra. No entanto, eu me lembro direitinho que o dia que minha chave virou foi quando uma professora que eu tive dentro de um curso de práticas integrativas que eu fiz, ela me falou que ela também observava as pessoas e os adoecimentos a partir daquele chakra. Então, eu me aprofundei mais ainda no estudo, porque eu tinha certeza de que ali eu teria respostas. E hoje é uma das percepções que eu mais uso. Por exemplo, a pessoa chega para mim com um tratamento de um câncer de mama. Eu já olho a faixa daquela pessoa. A faixa do câncer de mama acontece aqui, relacionada ao nosso quarto chakra, que é o chakra do centro cardíaco, e tem a ver com sentir. Então, tem a ver com sentimentos presos, ou com sentimentos não falados, ou com mágoas profundas. Então, eu já sei que tem negócio nesse caminho aí, entendeu? Isso me dá um direcionamento. Eu não preciso nem falar nada disso para ela. Eu simplesmente parto desse olhar. Né? Como eu falei aqui, né, no começo, eu não me lembrei de falar, esses conhecimentos vêm dos Vedas. Os Vedas são a base do Yoga e da Ayurveda, e não necessariamente são conhecimentos científicos, são conhecimentos ligados a racionalidades médicas, no caso, a racionalidade da Ayurveda, entendeu? Então, só para explicar, né, que os meus conhecimentos vieram de outros estudos. Enfim. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso hoje, em como apurar o nosso olhar, né? Como apurar o nosso olhar para fazer essa investigação a partir dos chakras. E o que é realmente um chakra? Dentro da visão dos Vedas sobre a formação do nosso corpo, existem, além das veias e do sistema nervoso, do sistema linfático, do sistema venoso, existem pequenas veias energéticas. É como se nós tivéssemos pequenos canais por onde fluem a nossa energia mesmo, o direcionamento energético do nosso corpo. E esses canais nós chamamos de nadis. Nadis é diferente do xixi, mas é a mesma coisa, mais ou menos, que é o canal que se usa na acupuntura, mas são as mesmas coisas. Esses canais também servem de base, por exemplo, para a acupuntura. Quando você usa as agulhas, você está desobstruindo canais onde passa a energia chi ou chi, não sei, não me lembro. Não sei falar, na verdade. Bom, então esses nadis é por onde flui a nossa energia. É ali também que a gente percebe bloqueios,
acelerações de energia, entendeu? E aí isso acaba bloqueando determinado órgão, enfim. Esses NADs, eles se juntam em dois principais canais, que são o canal Ida e Pingala. Esses dois canais, um traz mais a energia do masculino e a outra traz mais o Yin, né? O Ida mais... o Ida traz mais o... Ai, gente, peraí, tô confusa aqui, então eu não vou falar qual é. Um deles traz mais a energia do feminino, o outro deles traz mais a do masculino. Então, esses dois canais, eles se desenvolvem, eles correm através da nossa coluna espinhal, né? Estou explicando para vocês, dentro dos conhecimentos dos Vedas, o que é o chakra, tá? Então, ao estarem ali dentro da nossa coluna, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem. Dentro da nossa coluna e ao em volta correm esses dois canais, Ida e Pingala, fazendo esse movimento de espiral, certo? Nos lugares onde esses dois canais, eles se confluem para formar o canal central, que é o Sushumna, que passa ali dentro da coluna. Mas nos lugares onde esses canais se encontram, esses lugares são pontos onde estão os chakras. E esses pontos onde estão os chakras são pontos de alta frequência energética. Então, são pontos ligados estranhamente às nossas glândulas. Então, a gente tem pontos ligados ali ao nosso reto, ali, as glândulas do sacro, ele está ligado a glândulas ou a plexos, certo? Então a gente tem ali o plexo sacral com o chakra, depois a gente tem as glândulas sexuais com o segundo, a gente tem aqui pâncreas, fígado com o terceiro, a gente tem o coração e o timo com o quarto, a gente tem aqui tireoide com o quinto, a gente tem aqui pineal, a gente tem aqui a hipófise com o sexto e a pineal com o sétimo. Então, a gente tem aqui todos esses canais ligados a alguma glândula. Bom, espero que vocês tenham compreendido, tá? E com certeza vocês já estudaram isso em algum lugar, porque já é um estudo bem disseminado. Nesses lugares, eles chamam de transformadores de energia, como se ele fosse um transformador. Sabe aquele transformador que vira do 120 para o 220? 110 para 220, é mais ou menos isso. Ali se encontram, né, reservatórios de energia ligados ao funcionamento daquela glândula. Então, as pessoas que estudam essa linha da medicina dos chakras, né, e eu sou uma delas, a gente considera o adoecimento como desequilíbrio nesse percorrer normal da energia dentro do nosso corpo. Então, se a gente tem algum chakra desequilibrado, isso reflete no movimento daquele órgão associado, entendeu? Então, os chakras, ele traz a resposta, ele traz a percepção energética daquele local. E dentro daquele local existe, por exemplo, pensamentos, sentimentos, tudo o que exacerbou ou que paralisou o funcionamento daquele chakra, e isso faz com que a pessoa adoeça ou não. Vocês conseguiram compreender? Eu espero que sim. Então, eu vou falar para vocês agora, um a um, de uma forma bem rápida, e ao mesmo tempo de uma certa forma também mais tentando trazer para essa pegada da percepção da doença. Vou falar de um a um para vocês agora. Bom, então vamos falar de um a um dos nossos chakras. A gente começa com o primeiro chakra, que é aquele ligado ao plexo sacral, aqui na base da nossa coluna vertebral. Esse chakra tem o nome no sânscrito de Muladhara, ou plexo sacral, ou primeiro chakra. Esse chakra, ele traz a energia da sustentação. Então, a palavra ligada a ele é eu sustento. E justamente por isso, a gente já pode imaginar o que ele traz, qual a impressão que ele traz para a nossa vida. Ele está ligado a tudo aquilo que nos remete à sustentação. Então, ele está ligado aos nossos ossos, aos nossos músculos, à nossa coluna vertebral. Ele principalmente está ligado no nosso corpo a tudo que envolve o sustentar o nosso corpo. E também está ligado no campo energético a tudo que envolve o emocionalmente sustentar. Então, ele está ligado a questões do dinheiro, porque o dinheiro tem a ver, a energia, a força do dinheiro tem a ver com o sustento. Ele está ligado a essas questões da materialidade. Ele é a nossa conexão com o chão, com a terra. Então, ele está ligado a tudo que a terra nos traz, que é a sustentação. Então, muito desse chakra se expressa na questão da identidade, da autoestima, e muito fortemente ligadas a questões de sustentação. Então, aquela pessoa, às vezes, que chega para mim
com uma forte dor na coluna lombar, né? Uma forte dor, alterações ósseas. Eu já sei que ele tem preocupações excessivas, que ele tem um sentimento de ou uma busca de vida muito na sustentação ou da não sustentação, uma hiper ou hipo relação com o material, entendeu? Porque o chakra, aquela energia pode estar hiper, que ela está muito acelerada, ou ela pode estar hipo, que ela está desacelerando, entendeu? Então aquela pessoa não está fluindo na energia do chakra da terra. Ela precisa estar mais em contato com a terra, realmente aterrar, entendeu? Então a pessoa chega para mim com isso, né? Chega para nós com essa questão, eu tenho muitas dores na coluna, isso, aquilo outro. E aí eu gosto de trazer essa percepção do chakra, por quê? Porque eu já sei que por trás daquilo ali tem preocupações, que a mente e as emoções dela, o que ela está emitindo, e que está mudando a frequência daquele chakra, tem a ver com preocupações ligadas à sustentação, tem a ver com isso, entendeu? Então aí é só trazer a conversa para esse lugar, e aí é só também trazer o tratamento e abordagem para esse lugar. Várias práticas integrativas podem nos ajudar, é claro que a gente vai usar sempre a alopatia para tirar aquela dor do paciente, né, para desobstruir aqueles lugares. A meditação sempre ajuda, as meditações, as práticas de yoga, e aí eu vou também oferecer para falar com aquela pessoa sobre a importância dela se conectar com a terra, dela estar mais com a natureza, enfim, isso aí é um ponto, dela fazer mais exercícios e atividades ao ar livre. Então, isso aí tem a ver com o primeiro chakra, entendeu? Estou falando de forma bem resumida mesmo, porque a gente tem características de hipofunção, de hiperfunção. Quando se faz aquele olhar dos chakras, né? Todos aqueles desenhos hindus que nos trazem, e hoje é possível ver por algumas formas de fotografias, não, né? de observações, o que se vê é que ali a gente tem uma coloração mais vermelha, mais alaranjada, mas bem vermelha mesmo, bem ligada a essa cor mais forte. E aí, quando eu fiz um tratamento uma vez ligado a uma alimentação para os chakras. Então, foi muito interessante, porque fez muito sentido, eu tive muita resposta na minha relação com a alimentação, foi um lugar que eu tive, assim, uma mudança muito grande de percepção alimentar. Então, quando a gente tem esse chakra em desequilíbrio, a gente pode até sugerir que a pessoa coma mais raízes, por exemplo, porque as raízes a conectam com a terra, entendeu? Que ela coma mais coisas vermelhas, como a beterraba, que é uma raiz e é vermelho, e frutas vermelhas, para quê? Para trazer essa conexão com esse chakra, tá certo? Bom, e o segundo chakra, o que é? É o nosso chakra ligado às glândulas sexuais, é o chakra sexual. Ele tem simplesmente várias funções, né? Então, assim, a gente pode olhar para esse segundo chakra e entender que ali existe uma desarmonia nas relações. Então, geralmente, a pessoa que traz ali nas doenças do segundo chakra, o que elas são? São as doenças ligadas aos nossos órgãos sexuais, a tudo aquilo que anatomicamente está nessa região, a bexiga, aos rins, aos órgãos sexuais, a adrenal e a supraadrenal. Então, tudo aquilo que chega para nós nessa região anatômica aqui do segundo chakra, a gente pode olhar para as relações, entendeu? Para as relações daquela pessoa, e é o chakra sexual, mas tudo isso tem a ver com relações, e tem a ver com a relação primordial pai e mãe. Então, geralmente, essa pessoa traz adoecimentos nessas relações, e isso reverbera em relações difíceis. Então, a mulher, eu vejo muito esse desequilíbrio do chakra na mulher, com relações ligadas ao masculino e feminino, né? Com as dores do feminino, com as mágoas do feminino, com as relações amorosas, sexuais, que são desequilibradas, que não a preenchem, que não, né, que são ou hipersexualizadas ou hipossexualizadas. Então, tudo isso mostra um desequilíbrio nesse lugar ligado às relações. Esse desequilíbrio tem muito a ver com questões ligadas ao quarto chakra, com emoções que foram reprimidas, com dores que não foram trazidas à tona e com mágoas profundas. E aí, é muito bom olhar para isso dessa percepção, sabe? Olhar se a pessoa está em relações abusivas, como que ela se relaciona com a sua sexualidade, se tem ali, se tem uma relação confusa com a sexualidade, aquelas pessoas que chegam em teor de repetição,
candidíase de repetição, aquele negócio que nunca sara, pode ter certeza que tem a ver com relações. Eu gosto de falar que são as dores do feminino quando é na mulher, ou são os desequilíbrios também do masculino, porque o homem também pode trazer isso, mas sempre tem a ver com as relações. Então, traçar esse olhar, como eu já falei, nos dá uma amplitude da abordagem, assim, que é incrível. E quando a gente começa a olhar para isso de uma forma prática, na prática, você não precisa nem falar, entendeu? Você não precisa falar isso para o paciente, às vezes. Você simplesmente traz aquela percepção, transforma aquilo de forma simples nos comportamentos que você e ele vão definir num plano terapêutico, que vão abordar, que vão mudar, que vão trabalhar, entendeu? Se você se sentir à vontade, se for uma pessoa aberta, tudo bem falar sobre esse assunto, né? Ah, mas isso não é científico. Tá tudo certo também. Nesse momento, você não precisa trazer o conhecimento. Você pode trazer para o seu paciente um conhecimento, dizer esses conhecimentos não são científicos. Esses conhecimentos podem não estar corretos, entendeu? São apenas percepções de outros estudos que eu trago. Eu acredito que uma boa conversa com honestidade resolve muitos problemas dentro do consultório e fora dele. Então, é sempre trazer de onde você trouxe, sempre trazer de onde veio aquele conhecimento, a referência, por que ele fez sentido para você, entendeu? É a sua experiência no olhar para o paciente, olha, esse conhecimento fez sentido para mim, talvez não faça nenhum para você, mas eu queria te mostrar e tal, entendeu? Então, a gente tem esse jeito, né? E aí vai chegar um dia em que vão chegar pessoas para você e você vai ter mais tranquilidade de falar e as pessoas vão estar bem abertas a esse olhar. Esse dia já está chegando, na verdade, mas no começo vá fazendo pequenos testes, mas principalmente vá treinando o seu olhar. Ele é o mais importante. Tá bom? E aí vem o terceiro chakra, que é o chakra solar, do plexo solar, que fica aqui bem na região, um pouco acima do umbigo, e ele pega toda essa faixa aqui, né? A faixa dele é amarela, solar mesmo, pega aqui o baço, o fígado, o pâncreas, o estômago, uma parte dos intestinos. Esqueci de falar, os intestinos, eles entram lá no primeiro chakra, não esqueci de falar algo tão importante, lá no primeiro chakra, e as pessoas que têm doenças intestinais crônicas, tudo tem que ser olhado lá na base da sustentação, tá bom? A palavra do segundo chakra é eu me relaciono, e a palavra do terceiro chakra é eu sou, porque tem a ver com esse olhar de você se colocar no mundo, que é a energia que o terceiro chakra traz para nós, né? Que é o se colocar no mundo, desse lugar do seu aterramento. Como eu estou nesse mundo aterrado? Eu vivo o meu propósito? Essa é uma das grandes perguntas do terceiro chakra. Pessoas que estão não vivendo o seu propósito de vida, desalinhadas com ele, infelizes com relações de trabalho, com relações da vida, elas geralmente tendem a ter desequilíbrios nesse chakra. Um dos principais desequilíbrios é a ingestão muito alta de açúcar, de carboidrato, que leva ao diabetes, entendeu? Então, geralmente, pesquisa ali no fundo se não tem uma insatisfação com a vida, uma desconexão com aquilo que ela sente que deveria, ou que veio fazer aqui, que não está fazendo, entendeu? Então, esse aí é a energia do terceiro chakra, ela tem muito a ver com os adoecimentos do fígado, com os adoecimentos do pâncreas, com diabetes, é tudo essa falta do poder pessoal colocado no mundo, porque ele tem a ver com a expressão do poder pessoal. E aqui eu trago a minha própria situação. Isso aconteceu quando eu fiz aquele tratamento que eu falei para vocês, com a nutricionista holística que trazia esse olhar dos chakras. Ela me mostrou que eu, naquele momento, tinha um desequilíbrio muito grande, assim, por essa questão do carboidrato, e ela me mostrou que todas as vezes que eu ia por esse desequilíbrio tinha a ver com o fato de que eu não estava onde eu gostaria de estar, né? E naquele momento eu realmente vivia uma situação de muito confronto entre onde eu estava, o que eu fazia e aquilo que eu queria fazer de verdade. Então isso me mostrou claramente. E acessar esse chakra é trabalhar o seu poder pessoal. Você pode usar as comidas amarelas, porque é um chakra amarelo. Você pode usar as roupas amarelas, se conectar com a cor que está ligada a ele, entendeu? Então, assim, é isso que é a energia desse terceiro chakra. E aí vem o quarto chakra, o eu sinto, que tá conectado aqui ao timo e ao coração. E esse chakra, gente, ele é aquele que faz a conexão entre o triângulo inferior, que a gente fala que é o primeiro triângulo feito pelos chakras inferiores,
que não tem nada de melhor ou pior, eles só são inferiores porque eles nos conectam à Terra e os chakras superiores nos conectam ao universo. Então a gente tem aqui o quarto chakra como aquele que faz a conexão do eu sinto e dos sentimentos. Então aqui está uma energia reprimida de sentimentos e mágoas que não foram bem trabalhados, que não foram bem expressados, às vezes, aqui no quinto chakra, ou que não foram vividos e curados, né? Então, aqui a gente tem as mágoas de relacionamentos que não deram certo, a gente tem as raivas, a gente tem a angústia, a gente tem o medo, a gente tem várias expressões de sentimentos que se confluem aqui e que são extremamente dolorosos. Então, a gente... É nesse lugar que a gente trabalha o nosso quarto chakra, tá bom? Então aqui é a gente trabalhar tudo aquilo, a pessoa chega com questões pulmonares, asma, né? Asma, e na psicossomática a asma tem a ver com tristeza. Então a pessoa chega ali com várias questões ligadas a sentimentos que foram reprimidos. Então você tem que olhar para aquilo ali, porque o que pede o quarto chakra é o perdão, é a cura desses sentimentos. Então, gente, a pessoa tem ali doenças cardíacas, está com muita raiva, ela está com muito medo, com muita angústia, ela vai continuar tendo se a gente não olhar para isso. E a gente sabe disso, né? Como eu falei, isso aqui não é científico, mas a gente sabe que faz sentido, né? Esse que é a dificuldade. Então, a gente sabe que isso faz sentido, porque tem tudo a ver com, por exemplo, as pessoas, mulheres que adoecem de câncer de mama, a maioria delas, muitas, têm dores profundas ligadas ao masculino também, né? Eu falo que são dois chakras muito parecidos. Aquelas mágoas de relações que terminaram, o noivado que acabou há não sei quantos anos, ou a relação com o próprio pai, entendeu? Então, assim, o abandono paterno, tudo isso envolve os sentimentos que estão ligados aqui e que são ou não explorados por nós, né? Nós gostamos e falamos e olhamos mais para os sentimentos que nos ampliam ou para aqueles que nos diminuem. Então, isso aqui é o nosso quarto chakra, tá bom? E aí vem o nosso quinto chakra, que é aqui na tireoide, principalmente, e tem a ver com a frequência dessa glândula, e tem a ver com a comunicação. Esse aqui é incrível, porque ele tem a ver com como eu me expresso, e eu me expresso através da fala? Não, eu me expresso através do meu todo. No entanto, a comunicação flui aqui por esse chakra, mesmo que não seja na minha fala, mesmo que seja de outra maneira. No entanto, esse aqui é um dos chakras mais doentes, adoecidos também em mulheres. Também em homens, mas mulheres têm, se vocês forem ver estatísticas, a gente tem doenças de tireoide, talvez mais do que os homens. Então a gente tem aqui muito aquilo que não foi falado, aquilo que não foi cantado, aquilo que eu não pude ser e me expressar. Então eu falo que sempre, 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 essa questão da tireoide tem a ver com aquilo que não foi cantado, que não foi falado, tem a ver com as mordaças, né, com as amarras que foram colocadas. E a gente vem de um sistema que amordaçou muitas mulheres, né? Então a gente vem desse lugar, por isso que ele é tão forte, esse desequilíbrio na mulher. Às vezes é aquela mulher que não fala nada, que passa um casamento todo sem falar, que engole vários sapos, né? Vários sapos, e aí vem aqui para o sentimento ruim, porque está engolindo sapo, não está se expressando, e esse sentimento ruim gera um adoecimento aqui, como eu estou falando do câncer de mama, ou sei lá, um câncer de pulmão. Então tudo isso começa também aqui no desequilíbrio da não expressão. Então esse chakra aqui é o eu me expresso. E eu me expresso através da minha voz, através da minha escrita, através do meu compartilhar. Cada vez que eu me coloco no mundo, esse é um chakra que precisa muito ser olhado e trabalhado e curado, né? Porque ele traz muitas doenças ligadas aqui, refluxos que não passam nunca, que tá o poder pessoal aqui com problemas, e aí eu não consigo me expressar e fico aqui com a doença do refluxo aqui me machucando, né? Então, como que eu posso melhorar isso além dos remédios? Como que eu posso trabalhar? Eu sempre falo para as pessoas fazerem aula de canto. Vai cantar, vai fazer aula de canto, vai cantar no banheiro, vai trabalhar a sua voz. Então, é isso que é o trabalhar do nosso quinto chakra, tá bom?
Bom, e aí depois de toda essa harmonização aqui, vem o sexto, e esse sexto está bem aqui, ligado à nossa hipófise, que é a glândula mestra que comanda todo o restante. E ele tem muito a ver com uma conexão com a nossa intuição. Então, o nosso sexto chakra, ele tem a ver com aquilo que a gente processa em termos de racional e não racional, de todas as percepções que a gente tem e de como a gente como a gente se conecta para receber as respostas que estão aí no campo, no universo, né? E que chegam para nós através da intuição. Então, a pessoa que geralmente tem bloqueios nesse chakra, o que bloqueia a intuição, gente? É o excesso de pensamentos. Então, aquela pessoa que está pensando muito, que está tentando resolver todos os problemas com o mental. E aí ela está congestionando toda essa região aqui, aí vem a sinusite, né? Ela congestiona aqui porque ela está mentalmente muito confusa, muito exacerbada, muito doente. Ela também tem cefaleia, né? Ela tem uma congestão aqui, e aí ela prende tudo e tem muita dor de cabeça. E ela também pode ter uma depressão, transtornos ansiosos, tudo aquilo que está ligado aqui ao nosso mental. Por quê? Porque ela bloqueia a intuição dela, porque simplesmente está ligada só ao racional. É o exacerbar e o excesso do racional, entendeu? Bom, então esse é um tipo de bloqueio, né, da nossa intuição. Esse aqui é o chakra da intuição. E aí vem o sétimo chakra, que é esse aqui, coronário, que tem a ver com a nossa conexão com o nosso espiritual, com a nossa espiritualidade. E quando em desarmonia, geralmente vem as demências, as doenças neurológicas mais sérias, as crises convulsivas. E essa desarmonia com o nosso espiritual, segundo, como eu falei, estou falando aqui dos conhecimentos dos Vedas, faz todo sentido dentro do nosso adoecer, porque muitas vezes o nosso adoecer é por essa desarmonia, por essa desconexão. E às vezes aquela pessoa tem esse chakra bem receptivo, ela tem antenas bem abertas, é aquilo que a gente chama no nosso conhecimento, por exemplo, de mediunidade, né? Às vezes a pessoa tem isso aí, e aí ela não usa isso, assim, não é que ela não usa, né? Ela não é que não usa, não é que ela tem que usar, né? Mas essa energia não flui adequadamente ela não canaliza essa energia, e não necessariamente, gente, ela ir para um centro, trabalhar no centro, ser médium, não necessariamente é isso. Ela pode canalizar isso através da arte, né? Ela pode pintar quadros, ela pode escrever poemas. Por quê? Porque ela tem o chakra aberto, pronto a receber informações do universo de uma certa maneira, que vão trabalhar todos os outros chakras e vão ajudá-la na sua percepção da vida. Então, às vezes a pessoa se cura pela arte. Por quê? Porque a arte leva ela para o sensível, leva ela para essa conexão com o espiritual, entendem? Então, assim, a gente passa pelo esse adoecimento do desequilíbrio desde a nossa matéria ali, que é o primeiro chakra, até a nossa conexão com o espiritual, que seria o sétimo. Dentro dos conhecimentos de chakras, a gente tem muitos outros. Esses são só os principais e que realmente olhar para essa medicina dos chakras abriu muito a minha percepção do olhar para o ser humano, sabe? A partir de qual desequilíbrio aquilo expressa e quais são as ferramentas simples que aquela pessoa pode acessar para entrar no equilíbrio de todos os chakras, né? Porque dentro do Kundalini Yoga a gente traz isso muito forte. A gente não vai harmonizar e regular um chakra, porque se a gente mexe em um, a gente mexe no outro. Então a gente tem que trazer o equilíbrio do todo. E esse equilíbrio do todo, o paciente chega muito fácil nisso se ele tiver ali um contato com a natureza, se ele tiver uma alimentação saudável, se ele tiver uma conexão com a sua espiritualidade de forma saudável, um coping positivo com relação à espiritualidade, se ele tiver tratando e olhando para os seus sentimentos, processando bem, não ficar muito no mental. Entendem que esse é um equilíbrio? O equilíbrio é ter uma vida equilibrada e que isso é uma das coisas que nos mantém na saúde, tá certo? Bom, então aqui nessa aula hoje eu trouxe um resuminho para vocês, mas eu espero que já tenha ajudado dessa percepção do que é e de como a gente pode usar essa medicina dos conhecimentos dos chakras, tá bom? Um abraço, até mais.